navegantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre outubro todos os dias mais próximos de Deus, que foi em 2020. Ano de pandemia, o auge da minha depressão e todo mundo enclausurado dentro de casa. E aí, aquele ano foi um ano difícil, a gente teve muita morte, um medo que estava tomando conta, porque a gente não sabia o que seria, e todo mundo tinha que ficar em casa, e as pessoas tinham que trabalhar, e não podia trabalhar, e tinha que trabalhar em casa, e aí tinha que fazer home office, um boom de tecnologias assistivas para a gente poder estudar e trabalhar e continuar vivendo. Em compensação, muita gente morrendo pela própria doença que estava no mundo e morrendo de outras coisas, e a gente impedido de ir no velório, se despedir dos nossos entes queridos, a gente impedido de ficar perto dos nossos entes queridos, todo mundo tinha que ficar isolado no seu grupo de apoio, quem tinha grupo de apoio, quem não tinha, tinha que ficar isolado. E nesse ano, passando por esse turbilhão de emoções, eu decidi fazer outubro todos os dias mais próximos de Deus, que foi a primeira série do canal realmente projetada, escrita para cada pedacinho ali ter um sentido, do começo ao fim, o mesmo tema, uma mesma abordagem, um mesmo sentido, por mais que o cenário possa ter mudado de um vídeo para o outro, mas todos no sentido de te aproximar de Deus, de te levar a conhecer a Deus, de te levar a ter uma esperança no fim do túnel, uma luz no fim do túnel, né? E aí, em outubro de 2020, eu iniciei gravando por meados ali de julho as séries, porque normalmente eu gravo um pouco antes as séries de outubro, os vídeos de outubro, né, para não gravar nos dias, a não ser que fosse ao vivo, né, e um peso muito grande, um sentimento de angústia muito grande, e no fim eu terminei me arrastando, gravando mesmo um vídeo por dia, mas abatida, cansada, eu tava exausta. E depois disso só um turbilhão de outras emoções, de outros acontecimentos, né? E um dos temas que eu abordo no vídeo é um tema que eu considero importante, que é o tema da depressão, né? A depressão é uma doença que ela não tem uma causa específica, ela pode ser química ou pode ser por circunstâncias. E quando você entra em depressão, é aquela tristeza que nunca vai embora, aquele sofrimento que nunca vai embora, você finge para todo mundo que tá bem, mas você não tá bem. E como eu sou da igreja, nasci na igreja, mesmo tendo passado um período fora da igreja, não deixei de ser a igreja de Cristo, eu escutava muito que crente com depressão tá com demônio. Demônio. Deixa eu te falar uma coisa, não é não. Tem sim a opressão demoníaca que te deixa melancólico, que te deixa triste, abatido, cansado, tem. Mas nem tudo é demônio. A igreja precisa parar de falar que tudo é demônio, porque muitas vezes é uma doença. Mas doenças são partes demoníacas, porque Deus não fez a gente para ser doente. Sim, Deus não fez a gente para ser doente, só que nós vivemos num mundo onde a gente tem aflições e muitas vezes a gente não tem maturidade suficiente para sofrer aquilo, para passar por aquilo. Muitas vezes a gente não tem força espiritual suficiente para passar por aquilo e ficamos mais abatidos. E se a gente acha que tudo é demônio, dificulta muito, e se a igreja prega que tudo é demônio, dificulta muito da pessoa procurar assistência médica, entende?
Porque se é demônio, a gente vai orar e vai ser curado. Só que nem tudo a gente ora e é curado, porque Deus deixou a medicina pra gente também usar ela, né? Então, eu tenho diabetes. Em 2020 eu tava com diabetes, colesterol, a tireoide, um pingo para atacar, tava tudo muito complicado na minha saúde, tanto física quanto mental. Aí tô com diabetes, aí eu não vou no médico, eu não vou tomar o remédio, eu não vou trocar minha dieta, não vou melhorar minha alimentação, porque Deus vai me curar do diabetes. Na Bíblia a gente tem a passagem da moça que ela tava só com uma botija de azeite e ela precisava pagar uma dívida. E ela foi até o profeta e o profeta falou: vai até os seus vizinhos e pega quantas botijas, quantas bandejas, quantos vasos você conseguir, leva para tua casa, fecha a porta e despeja. Se ela não tivesse feito a parte dela, ela teria vivido o milagre? Se eu quero ser curada do diabetes, mas eu continuo comendo as alimentações que me fazem mal, que inflamam o meu corpo, eu vou ver o milagre? Se eu quero ser curada da depressão, eu vou ver o milagre só orando e sem fazer a minha parte? Porque se eu tiver que tomar o remédio, eu tenho que tomar. Só que a igreja, ela tinha muito preconceito, porque a igreja sempre via a depressão como uma doença de opressão que vinha do inimigo. E tem sim essa parte, eu friso de novo, existe essa parte, mas nem tudo é isso, tá? E aí, nós como igreja precisamos aprender a buscar ajuda médica e espiritual, porque o nosso corpo, ele é físico e espiritual, né? Nós somos divididos em três: corpo, alma e espírito. O espírito é aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. A alma é baseada nas nossas emoções e o corpo é esse físico, e ele é emprestado, Deus emprestou pra gente, então a gente precisa cuidar desse corpo também. E muitas vezes a gente negligencia esse corpo, negligencia a vida espiritual, negligencia o espírito, né? E se envolve num balaio de gato que nem lá e nem cá. E começa a crer e pregar que tudo é demônio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque nem tudo é demônio, e depressão precisa de acompanhamento psicológico. Ir ao psicólogo, ao psiquiatra, não significa que você é louco. E louco mesmo no sentido pejorativo, porque muitas pessoas acham que só porque tem que fazer uma terapia que tá ficando louco, e ainda fala: eu não tô louco, eu não vou fazer, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você precisa colocar a sua mente em ordem, você precisa tirar o celular da sua rotina no excesso, você precisa ter uma alimentação melhor, você precisa se cuidar, e isso é importante. Só que muitas vezes a gente negligencia uma coisa e outra, principalmente a saúde mental, porque a gente acha que não. Aí vem lapada em cima de lapada, prova em cima de prova, deserto em cima de deserto, e você acha que tá tudo bem, que você é forte, que você aguenta. E você não vai aguentar. Você não vai aguentar sozinho. E é por isso que Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E você não vai aguentar se você não for fazer um acompanhamento, porque a sua mente vai chegar num estado tão caótico que você vai surtar. E é por isso que a gente vê hoje casos, tanto até mesmo de crianças surtando, matando pai, matando mãe, por causa de excesso de Stella, por causa de rebeldia, né? Por causa de que não tá aguentando mais. Adolescente falando que não tá aguentando mais. Poxa, eu já tô com 30 anos nas costas. Se eu falar que eu tô cansada, já foi 30 anos. Agora adolescente começou a viver agora, começou a ir pro cursinho agora, tá ainda na escola falando que tá cansado. Por quê? Porque nós não estamos saudáveis como humanidade no mundo inteiro. Nós não estamos saudáveis mentalmente. E isso facilita para que as coisas aconteçam conosco, para que as doenças nos abatam, para que, sim, as forças demoníacas tenham mais poder sobre nossa vida. É lógico que facilita, porque se a gente não tiver blindado aqui, a gente cai muito mais fácil, né?
E a gente se blinda espiritualmente através da palavra, da consagração, da oração e também através dos tratamentos psicológicos, do acompanhamento psicológico, do acompanhamento médico, cuidando da alimentação, cuidando da saúde mental, tá? Então, nesse outubro eu trouxe esse tema muito forte, né? E vários outros que eu trouxe sobre a Bíblia, as curiosidades da Bíblia, sobre as diferenças entre os 3 tipos de amores, né? Mas a gente pôde perceber, eu pude perceber que fazer esse tipo de conteúdo programado, que eu sei o que eu tô fazendo, tela parte por parte, era muito melhor, era muito mais fácil para mim. E eu gostei muito de fazer esse tipo de conteúdo programado assim. Vocês podem ver que eu comprei equipamento, investi no equipamento, eu tava usando a câmera no tripé para poder gravar. A gente fui investindo ali um pouco para o canal ir melhorando. E essa estruturação, esse storytelling, para você saber começo, meio e fim, foi muito importante para poder conseguir terminar. Porque se eu não tivesse feito esse storytelling, eu não teria conseguido terminar. E graças a Deus deu tudo certo. E ainda convido vocês para ir lá no meu antigo quarto, né? Para ir lá. E por que eu chamei pro quarto? Muitas vezes a gente esquece o que foi que Jesus ensinou. Fecha a porta do teu quarto e ore ao seu Pai que está no céu, né? Porque muitas vezes a gente acha que tem que orar para todo mundo ver, chega na igreja e ora e fala alto para todo mundo saber das suas negligências, dos seus pecados, daquilo que você fez, por quem você está orando. E não é assim que funciona. Existe a oração de intercessão, existe. Você vai orar pela igreja, na frente da igreja, junto com a igreja, existe. Mas existe a oração que é entre você e o íntimo com Deus, e não há lugar mais íntimo na tua casa do que o teu quarto. E é por isso que eu convido vocês para ir lá para o meu quarto, abrir a janela para vocês poderem ir lá para o meu quarto na minha intimidade, né? Então por isso que foi gravado no quarto também. Bem, o vídeo já ficou meio longo nessa introdução a outubro, todos os dias 2020 mais próximos de Deus. Então vamos ver aí os reacts, né? A minha reação com esses vídeos, tá certo? Se você está gostando dessa série até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhar com um amigo, convidar um amigo para se inscrever aqui no canal, porque a partir do ano que vem, se Deus assim permitir, eu estiver viva e não for arrebatado para a glória de Jesus, a gente vai trazer conteúdos bíblicos, conteúdos de palavra para você, para sua alma, para você poder se aproximar de Deus, assim como um propósito desse outubro que a gente está vendo e revendo no caso, né? E que você possa assim aprender mais, criar raízes de fé, né? Na sua caminhada. Então convida alguém para se inscrever aqui e já deixar seu comentário aqui também, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Grande beijo, tchau!